Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. É um privilégio muito grande poder estarmos ao redor da palavra de Deus e meditando sobre ela, aprendermos algumas coisas. E o pastor Leandro iniciou uma série, algumas semanas, falando sobre a primeira carta de Pedro. E o título da série é Peregrinos. E nós vamos continuar estudando, aprendendo algumas coisas aqui com a primeira carta, né, com a primeira epístola de Pedro, melhor dizendo, no capítulo 2. E os versículos que nós vamos ler são apenas os 3 primeiros. 1 de Pedro 2, do 1 ao 3. Você pode abrir aí, no seu celular ou na sua Bíblia física. 1 de Pedro 2, do 1 ao 3. A minha versão aqui é a versão ARA, tá? Vamos ler. Diz assim o texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós estamos diante do Senhor, temos louvado o Senhor, cantado louvores ao Teu nome, e neste momento a Sua palavra vai ser exposta, Senhor. E eu sei que o Senhor tem compromisso sobre ela, sobre aquilo que o Senhor disse. Eu peço uma vez mais, no nome de Jesus, que o Senhor ensurdeça os ouvidos se as palavras proferidas por mim forem carnais e forem da minha própria vontade, para tentar ludibriar alguém, mas que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra e que o Teu Espírito ache solo fértil, para que ela seja plantada e frutificada. No nome de Jesus, amém. Quem aqui gosta de Harry Potter? Com exceção da Laura. Harry Potter. O primeiro filme que saiu, A Pedra Filosofal, eu acho que foi o primeiro e único que eu assisti. Tipo, não tive paciência para assistir os demais. A série é muito longa, né? Eu não sei quantos filmes são, mas são bastante. E se você assistiu A Pedra Filosofal e lembra, o Harry, ele era um menino que não era um garoto muito disciplinado na escola. Ele tinha lá as aventuras dele, não era um rapazinho muito disciplinado na Hogwarts. E numa dessas aventuras do Harry, ele entra na biblioteca e descobre uma sala secreta. E ele encontra algo nessa sala. Vocês lembram o que ele encontra? Muito bom. É isso aí mesmo que ele encontra. O Harry encontra o espelho chamado Ozeged. Lembra disso? O espelho de Ozeged. E quando essa sala tem somente esse espelho, como que funciona esse espelho? Se você reparar, Ozeged é a palavra desejo ao contrário. Espelho dos desejos. E quando Harry olha para esse espelho, o que ele encontra? É justamente o que está na imagem. Ele vê os pais dele. Ele encontra os pais. E aquilo deixa ele confuso, né? Um misto de sentimentos. Feliz porque viu os pais. E também triste porque, né? Confuso porque os pais não estavam vivos. Quem conhece a história sabe que o Harry era órfão. E aí ele sai de lá feliz. Ele encontra o amigo dele, o Ron, e conta para ele. Falou: cara, eu vi os meus pais e eu queria que você visse também o que eu vi. E ele convida o amigo para ir lá nessa sala onde estava o espelho. E ele leva o amigo lá. E quando o amigo encontra o espelho de Ozeged, ele não vê os pais do Harry. Ele vê a si próprio mais velho, mais maduro, mais forte. E aí ele fala: nossa,
Harry, esse espelho, ele mostra o futuro? Porque eu estou mais velho, eu estou bonitão e tal. E o Harry falou assim, não, eu acho que não, porque os meus pais estão mortos, eu não vi os meus pais. Eu vi os meus pais comigo, mas eles, não tem como eles ressuscitarem e estarem comigo. É impossível. E o diretor da escola, o Dumbledore, explicou para eles como funcionava aquele espelho, porque afinal foi ele que enfeitiçou o espelho. Ele que colocou essa magia, esse feitiço no espelho. E ele explicou, o espelho realmente não mostra o futuro, como o Rony presumiu. Mas o espelho mostra aquilo que de mais profundo no coração daquele que olha para ele. O desejo mais desesperado é exposto diante do espelho de José. O desejo mais profundo de Harry era estar com os pais, era poder ver os pais. O desejo mais profundo do Ron é ser adulto, ser bonito, né? Ser atraente para as meninas ali daquela escola e tudo mais. Se você tivesse a oportunidade de entrar nessa sala e se colocar diante desse espelho, o que você ia ver? Pensa bem, se você pudesse entrar nesse lugar, se colocasse diante desse espelho, qual a imagem que você veria? O desejo mais profundo do seu coração hoje, diante do que você se depararia? Que tipo de desejo faz com que você se mova, que você durma pensando, aquilo que consome os seus pensamentos? É exatamente isso que ia aparecer nesse espelho. Se fosse possível, se ele existisse. É uma obra de ficção. Mas esse espelho, ele tem algumas curiosidades, porque ele vai mostrar exatamente aquilo que de mais desesperador nós temos dentro do nosso coração e que nós desejamos. Talvez hoje você deseje um namorado, talvez hoje você deseje uma namorada, talvez isso tenha consumido o seu coração, talvez hoje você deseje uma roupa nova, um tênis novo, um celular novo, um jogo novo. Enfim, esse desejo ia mostrar para você o seu maior desejo. Ia mostrar você ali. E o que esses 3 primeiros versículos que nós lemos, mais precisamente no verso 2... Não está mudando. Foi. Essa é a pergunta que você deve ter respondido para você mesmo, né? O que você vê diante desse espelho. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você, desses 3 pontos, cada versículo vai ter um ponto. Nós vamos começar do versículo 2. Diz assim o versículo 2: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se a gente pudesse colocar essa criança, uma criança recém-nascida, diante desse espelho, o que ela veria era o leite materno da sua mãe. Porque a única coisa, o meio pelo qual ela tem o sustento, é o meio pelo qual ela se nutre, se alimenta, se amamenta. É o desejo de uma criança. O principal meio dela manifestar que ela está com fome é chorar. E normalmente as mães sabem quando as crianças estão com fome, ou estão com sono, ou estão com dor. O choro de fome, ele é bem diferente. E essa criança, inconscientemente, se alimenta desse leite da mãe, de uma forma tão desesperada, que em muitos casos ela chega até a ferir o seio da mãe. De tanta vontade que ela vai para ser amamentada. Com tanto desejo que ela vai. E aquele alimento não só traz sustância e desenvolvimento para o crescimento da criança, mas ele também alimenta a criança. E o leite é bom. O leite tem um bom sabor. Além de alimentar, ele é agradável ao paladar da criança. Ele nutre, ele sustenta a criança. E o primeiro ponto que eu queria que você gravasse no seu coração é o seguinte: o cardápio que satisfaz as nossas almas não está nos pratos oferecidos por este mundo.
O genuíno leite espiritual pelo qual Pedro fala, e que as pessoas ao redor, ao nosso redor, as pessoas do mundo, têm muita disposição, é que elas procuram muitas vezes no sexo, muitas vezes nos jogos, muitas vezes nas drogas, algo que as satisfaça, algo que preencha essa fome existencial que nós temos. A palavra de Deus diz, por meio de Cristo, quando ele estava sendo tentado no deserto, Satanás estava oferecendo um monte de coisas para ele. Falou assim, ele estava no deserto, no jejum, e ele disse assim, você pode chamar os anjos para servir você aqui? Jesus disse assim para ele, numa das respostas mais contundentes, não só de pão o homem vai viver, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que vai nutrir a sua vida espiritual, é a leitura da palavra de Deus, e não é uma leitura superficial, uma leitura qualquer. Você precisa entender que esse alimento, assim como uma criança deseja o leite materno, nós precisamos desejar ler e se apropriar da palavra de Deus. E aqui há um problema, se você não deseja ardentemente esse leite que vai te dar sustância, que vai te sustentar, que vai fazer com que você cresça para a salvação e se desenvolva. Há muitos de nós que vivem uma anorexia espiritual. Trata a Bíblia como um fast food, comida rápida, de digestão fácil. Não consegue se debruçar sobre a Escritura para ter nutrição para a alma, para a mente, para o coração. É um anorexo espiritualmente. Não tem sustância, não consegue se manter em pé, não consegue jejuar, não consegue ficar 10 minutos diante do texto bíblico. Quando você perde o apetite pela palavra de Deus, é um grave sinal de que você está se comportando como o mundo se comporta. Porque o que Pedro está falando aqui, para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, vocês são peregrinos aqui neste mundo, e vocês não podem ter apetite pelas coisas do mundo. Porque é necessário que vocês desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, mas a palavra de Deus. O mundo tem muitas distrações, gente, vocês sabem, muitos prazeres, muitas coisas estão na mesa postas. Mas são todas coisas superficiais. O pecado, ele traz um prazer momentâneo. Fast food. Você pode dizer que gosta, mas não é saudável. Não traz as vitaminas necessárias, como um jantar, por exemplo, com alimentos orgânicos. É rápido, é gostoso, mas é um sabor passageiro, é uma nutrição passageira. Um jantar bem feito pela sua mãe ou pelos seus pais, pelos seus avós, pelas suas tias, vai deixar você com muito mais nutrientes e vitaminas para o seu corpo do que uma comida rápida. E a palavra de Deus, ela vai dar essa desenvoltura para que você cresça. Porque que há muitas pessoas que, eles estão há muito tempo na igreja, mas continuam bebendo leite, continuam se contentando com muito pouco. Para dizer a verdade, eu acho que nós mesmos, no geral, nos contentamos com muito pouco de Deus. Sabe, a gente come pouco da palavra de Deus. Por isso que nós somos anorexos, espiritualmente às vezes. E o que Pedro está chamando a atenção é o seguinte: desejem ardentemente, como uma criança é desesperada pelo leite da mãe, sejam desesperados para ler e buscar a minha palavra. Não sejam como o mundo, sem apetite para as coisas eternas. Mas vocês, como peregrinos, precisam ter apetite pelas coisas eternas, e não pelas coisas passageiras, transitórias. Há coisas boas neste mundo, e elas funcionam como um ponteiro. O ponteiro de um relógio, ele aponta para a hora, mas ele não é a hora. Uma placa de trânsito que você vê numa esquina, ou um semáforo, ele organiza o trânsito, mas ele não é o trânsito. As coisas boas e lícitas que nós vemos neste mundo, elas são boas, mas elas não são o fim em si mesmas, porque elas apontam para algo maior, para algo transcendente, elas apontam para o Criador. Se porventura não há um desejo ardente do nosso coração
para buscar o Senhor, é porque as coisas deste mundo estão sendo mais atraentes do que a palavra de Deus. Isso é um bom sinal, é um bom termômetro para você e eu sacarmos aí, se a gente está com o apetite aguçado, um apetite refinado. Sabe, tem gente que se contenta com um podrão, e curte um podrão, depois da UMP, da UPA. Agora, conforme você vai amadurecendo, seu apetite vai ficando mais aguçado, e você começa a desejar coisas melhores. E a palavra de Deus, galera, é o que tem de melhor para a gente se apoiar. E o que eu quero convidar você a analisar é, se o desejo do seu coração hoje, diante daquele espelho, é comer da palavra de Deus, ou ficar alimentando os seus sonhos pessoais, além do seu amor a Deus. Essa é a grande sacada do espelho, é poder analisar você, aquilo que você tem de mais prioridade no seu coração hoje. E Pedro, no verso 1, que foi o primeiro verso que a gente leu, ele diz assim, olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. O que Pedro está falando aqui, que é o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, é aquele que não provou do Senhor, não se satisfaz. Pedro elenca ali 5 coisas que fazem parte da vida de alguém que vive para si mesmo e não está nem aí com os outros. Ele usa as pessoas para se beneficiar. Ele prejudica se for possível. A primeira coisa que Pedro cita, aí ele diz assim, olha, vocês precisam se despojar, ou seja, se livrar, abandonem, deixem para lá toda a maldade, ou seja, toda a malícia, sabe, toda forma de se dar bem em cima dos outros, seja numa conversa simples, seja na escola, seja com um amigo, seja num jogo. Abandonem isso, essa forma, esse mau costume do mundo, de apetite por coisas que distanciam do Senhor, que distanciam de uma vida santa, de uma vida regrada. Talvez as pessoas não sondem a sua motivação, ou a sua malícia, mas o Senhor sonda. A segunda característica que ele coloca é o dolo. O que é o dolo? É o engano, é justamente agir de fachada, sabe aquelas pessoas mascaradas? Ela coloca uma máscara, e a gente está usando máscara nessa época, e talvez as pessoas, a gente está acostumado com as máscaras, porque a gente está acostumado a usar máscara desde que a gente nasceu. Muitas vezes a gente finge ser quem a gente não é, e a gente se engana. É o terceiro passo, a característica que Pedro aponta ali, ser hipócrita. O que é o hipócrita? É a pessoa fingida. Quando as coisas não estão bem, não precisa fingir que elas não estão bem. A gente gosta de se parecer que está tudo bem diante das pessoas, e às vezes o nosso coração está destruído. A gente está enfrentando problema. Não seja hipócrita, não seja fingido, seja quem você é. Porque o mundo pensa que aquele que se mostra de fraco é uma pessoa fracassada. Mas a Escritura diz que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque ali você derrama o seu coração diante do Senhor, diante dos seus amigos, eles te ajudam em oração. Qualquer coisa simples que seja, um fole de um menino, sei lá, qualquer coisa que te deixe chateada ou chateado, briga com seu pai, não seja fingido, encare as coisas como elas são, seja autêntico. Essas características Pedro está apontando para aquelas pessoas, para os seus leitores. Invejas. A inveja, ela é diferente da cobiça. Eu vou explicar para você. A cobiça é quando você quer algo de alguém, quer tomar posse daquilo. A inveja, ela é mais baixa, ela é mais leviana, ela é mais perversa, porque a inveja faz com que você não queira que a pessoa tenha o que ela tem, que a pessoa perca o que ela tem, que o que ela tem seja destruído. Você não quer para você, mas você não quer que ela tenha. Isso é inveja. Isso não é característica de alguém que provou do Senhor. Não é característica de alguém que tem apetite pela palavra de Deus. E por último, as maledicências, que a gente pode traduzir por fofoca. A fofoca destrói relacionamentos, a fofoca destrói amizades, a fofoca provoca divórcios, a fofoca provoca demissões, a fofoca fecha empresas,
fofoca é o 7º pecado que Deus abomina. E quando alguém fofoca para você, você sabe mais sobre aquela pessoa que está fofocando do que sobre o fofocado. Se aquela pessoa fala de alguém para você, ela também fala de você. Corte esses vínculos, fuja da fofoca, fuja dessa destruição. É disso que Pedro está falando. Se livrem de tudo isso, se livrem da malícia, do engano, da inveja. Se livrem das fofocas. Se livrem de tudo isso que faz com que o caráter de vocês seja corrompido. O terceiro ponto, e é o ponto onde talvez eu vá mais me delongar, é que o sabor da vida é temperado pela bondade de Deus. Por que eu estou usando esse termo culinário durante a mensagem de hoje? Porque esse versículo 3, ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse termo, esse substantivo experiência, ele está ligado à gastronomia, ao provar, ao degustar. E ano passado, em julho, eu peguei o Covid praticamente ali no pico da pandemia. E quem me conhece sabe que eu gosto de cozinhar bastante. Gosto de bastantes condimentos e temperos e pratos diferentes. Cozinho bastante em casa. Gosto mesmo. E como eu contraí o Covid, fiquei acho que uns 15 dias, né? Lógico que é o tempo de maturação do vírus, mas eu fiquei uns 7 dias mais ou menos sem olfato e sem paladar. Foi o sintoma mais grave que eu tive do vírus. E imagina, para alguém que gosta de cozinhar, para alguém que gosta de provar os temperos, de ver o período de cocção do alimento, eu não conseguia sentir gosto nenhum. E pior, eu não sentia cheiro. Se eu comesse uma picanha suculenta, ao ponto, bem salgada, e comesse um pouco de mato, para mim ia dar na mesma, porque eu não sentia gosto nenhum. Eu estava completamente sem paladar. E sem o olfato também. Não sentia cheiro. Não tinha ideia de se estava bom, se estava queimado. Mas a fome eu tinha. Fome eu tinha, mas eu não tinha paladar. E as pessoas que estão ao nosso redor no mundo que não conhecem a Cristo, eu vou fazer uma metáfora bem simples, mas eu espero que você entenda. É como se elas estivessem com esse corona espiritual, esse Covid espiritual. Elas têm fome de algo, mas elas não têm paladar para provar o Senhor. Elas não têm esse paladar refinado, rebuscado, para provar a palavra de Deus, para provar o quanto o Senhor é bom. Aqui Pedro está citando o Salmo 34:8, Davi. Davi diz assim: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Experimentem o quanto o Senhor é bom. Mas o mundo não tem esse paladar que eu espero que você tenha para entender o quão saboroso é descobrir o Senhor na sua palavra. Essa experiência de entender que toda vez que você vem na UPA de sexta-feira, você vem para ver o pessoal, vem para o rolê depois, não sei. Mas o que te traz você aqui, o que tem que te motivar a vir para cá, é o prazer por saborear esta palavra sendo pregada. Porque a fome que o mundo sente e que nós sentimos é a mesma. A questão é que quando o Espírito Santo trabalha dentro do seu coração, ele santifica o seu paladar. Você tem o paladar santificado, aí você aprecia uma boa comida. O mundo, as pessoas que não têm a Cristo se alimentam de várias coisas, e a fome está sendo saciada, mas elas não sentem o cheiro, elas não sabem que aquilo é podre, elas não sabem que o sexo antes do casamento é podre, elas não sabem que pessoas que se envolvem do mesmo sexo é algo podre.
elas não têm o feeling, elas não têm a sensação, as aptidões sensoriais habilitadas pelo Espírito Santo. Você que já provou o Senhor, ou como Pedro diz, eu espero que você tenha tido essa experiência de provar o Senhor no seu coração, na sua mente, você já tem o seu olfato habilitado, você já tem a sua língua, né, o seu palato, que é o céu da boca, ali, as papilas degustativas, elas estão ativadas para você saborear a palavra de Deus. O seu ouvido está desbloqueado, desobstruído, e os seus olhos também agora veem a luz do Evangelho. O que Pedro está dizendo é assim: vocês precisam abrir mão das coisas que fazem vocês serem semelhantes às pessoas desse mundo, porque vocês são peregrinos. Precisam desejar ardentemente a minha palavra. E se, porventura, você está com o paladar obstruído, a minha oração é que nessa noite ele seja desobstruído. A minha oração nessa noite para todo mundo que está aqui, que está ouvindo a gente pela internet, é que você saia daqui com o paladar refinado e pare de comer qualquer coisa que oferece para você. Na internet, nas redes sociais, nos momentos onde você está sozinho. Isso não é alimento para a sua alma. O que vai nutrir a sua alma e te tornar forte e fazer com que você cresça para a salvação está aqui, neste cardápio espiritual. Aqui você vai ser nutrido, aqui você vai ser alimentado. E não é como um buffet de um restaurante que você pega o que você gosta e o que você não gosta, você não pega. Aqui tudo, o salmista diz, a tua palavra é doce como mel. Salmo 119, 103 diz que a sua palavra é doce mais do que o mel. O mel era a referência mais doce que Davi poderia citar quanto à doçura dos mandamentos do Senhor. E Pedro está se valendo desse mesmo exemplo para dizer: provem e vejam que o Senhor é bom. Pedro podia falar isso com propriedade, gente. A gente conhece o caráter do Pedro. Aquele cara obstinado, teimosão, explosivo. Quando Jesus foi preso, ele tentou praticamente matar o soldado, arrancou a orelha do soldado fora. Um caráter intempestivo, explosivo. Naquela mesma noite, Jesus falou para ele que ele ia negar Jesus, e falou: Pedro, não, Jesus, eu não vou negar o Senhor, você está doido? Imagina, eu caminhei com o Senhor até aqui, eu sei que o Senhor é. Antes que o galo cantasse, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E os evangelhos registram que quando Jesus é preso, lá no Sinédrio, ele olha para Pedro, e Pedro vê aquele olhar de Jesus e sai para chorar desesperadamente. Amargamente Pedro chora, porque ele viu que ele traiu o mestre. E o mestre conhecia mais sobre ele do que ele mesmo, porque ele disse: você vai me negar, Pedro. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus diz sobre nós. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E Pedro tinha propriedade para provar que o Senhor é bom, porque mesmo ele sendo um traidor, mesmo ele sendo teimoso, desobediente às vezes, como eu e você somos, tipo, grande parte do tempo às vezes, Jesus ressuscita, encontra Pedro na praia e diz assim: você me ama, Pedro? E ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama. E ele sabia que apesar de Pedro ser um vacilão, ter sido um vacilão com ele, ele confia a igreja a Pedro. Ele diz assim: Pedro, vai agora e apacenta as minhas ovelhas. Dentro do coração de Pedro, e é uma conjectura, a Bíblia não fala sobre isso, eu estou pensando, tá? Eu o traí, eu o desobedeci, mas ele ainda acredita em mim. Pedro provou e viu que o Senhor era bom. Porque mesmo ele sendo quem ele era, mesmo ele tendo feito o que ele fez, o Senhor ainda
o quis perto de si. E foi um dos maiores apóstolos que a igreja teve. Um dos maiores exemplos, um dos maiores legados ao Evangelho foi Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você, ainda que os seus apetites até agora tenham sido voltados para você mesmo, ainda que as coisas que você gosta de provar sejam desse mundo, eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor Jesus convida você a provar mais dele. E você vai ver que é bom. Deus é bom. Jesus é o pão da vida. Experimente esse pão. Esse pão que te traz nutrientes. Esses carboidratos eternos vão te nutrir. Para você ser alguém à semelhança dele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o maior exemplo de bondade. A prova de bondade. Como nós podemos provar a Deus que Deus é bom? Porque Ele mandou o Filho dele para morrer por alguém como você. Que essa semana mesmo pode ter pecado várias vezes, ser deleitado nos seus próprios pecados e não pediu perdão por eles. Mas Ele ainda confia na obra do Espírito Santo para trabalhar no seu coração, para te libertar de você mesmo, fazer com que os seus apetites sejam alterados e que o paladar aguçado pelo pecado seja alterado por um paladar refinado pela palavra de Deus. Um paladar que tem prazer em ir para a Escritura e se alimentar dela. Porque ela fala sobre Ele. A Bíblia não é Deus. Ela é um ponteiro que aponta para Ele. Aqui Ele decidiu registrar as coisas sobre Ele num livro. Isso é fantástico. Você tem acesso ao Criador de tudo, lendo as Escrituras. E o convite, o desafio para você nessa noite, eu estou reverberando as palavras de Pedro, que escreveu isso há 2000 anos atrás. Deseje ardentemente se deleitar na palavra de Deus. Prove na sua própria vida que o Senhor é bom. Prove. Experimente. Se nessa noite você não tem força, se você não tem desejo de experimentar, clame por isso. Eu espero que o Espírito Santo tenha ativado no seu coração esse desejo de buscar mais e de parar de ficar comendo coisas que não vão satisfazer a sua sede, não vão matar a sua fome. Às vezes a gente se satisfaz com muito pouco de Deus, há muito mais do que você possa consumir nele. Há muito mais nutrientes na palavra de Deus do que você é capaz de absorver. E o convite que eu quero fazer para você é, no seu quarto, na sua vida devocional, se entregue ao Senhor de todo o teu coração. Fique lá, até você sentir que o doce dessa palavra maravilhosa, até que o seu paladar seja habilitado para perceber a doçura deste livro. Cara, às vezes a gente come tanta coisa, se diverte com tantas outras coisas e aprecia e fica feliz. Entenda, assim como o nenê inconscientemente já entende que a palavra de Deus é a única coisa que vai sustentar a sua vida espiritual. Eu espero que essa palavra fique registrada no seu coração. E que se você fosse olhar novamente para o espelho de Eugezede, você encontre Cristo ali. Que o desejo mais profundo do seu coração seja ser como Ele. Para de colocar outras pessoas no seu coração, ou outras coisas. Isso tudo é passageiro. Isso tudo vai ficar aqui. Não estou dizendo para você abrir mão dos seus sonhos, todos eles, e viver uma vida num mosteiro, numa montanha. Não é disso que eu estou falando. Siga estudando, siga se empenhando, mas que toda vez que você olhar para o espelho, você veja Cristo ali, como o desejo mais profundo do seu coração. Aqui existe um menu com 66 livros, e os seus subtítulos, ou os seus versículos, todos eles vão nutrir a sua vida. Às vezes você vai encontrar um macarrão à bolonhesa, mas pode ser que às vezes você encontre uma berinjela.
mas todas são vitaminas pelas quais você precisa para nutrir a sua vida espiritual. Todos eles. É diferente de um almoço de domingo, que você não gosta de coisa verde, você não come, tudo que é verde. Mas tudo que tem aqui nas Escrituras é doce. Assim como o salmista escreveu neste salmo tão bonito, ele diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, galera, que a palavra de Deus ela seja saborosa para você. Que o seu apetite seja aguçado para provar que o Senhor é bom. Uma vida temperada pelo Evangelho é uma vida que vale a pena ser vivida. As pessoas aí fora, elas vivem sem apetite. Comer sem paladar não é saborear. Uma vida sem o Evangelho também não é saboreada. É apenas uma existência. A pessoa existe. Quem tem Cristo, quem tem a sua palavra, vive de maneira doce.